Engasgar com algo parece que é uma coisa muito simples, cotidiana até. Mas acredite, é a terceira maior causa de morte entre crianças e adolescentes no Brasil. E também responde por uma elevada taxa de óbitos entre pessoas idosas. No ano passado, aqui no país, mais de 3.000 pessoas perderam a vida após o engasgo. O pronto atendimento da pessoa sufocada ou engasgada é fundamental para que se evitem sequelas ou mesmo a morte. As chamadas manobra para desobstrução das vias respiratórias têm técnicas apropriadas que devem ser difundidas, sobretudo nos locais de venda de alimentos. Eu sou William França e é sobre o projeto de lei aprovado pela Câmara que determina uma campanha permanente de esclarecimentos e de manutenção de cartazes, ilustrando manobras de desengasgo, que eu converso agora com o autor da proposta, deputado Capitão Alden, que representa a Bahia pelo PL e que está em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente, para tratar de um tema tão importante, tão relevante e, infelizmente, ainda desconhecido por grande parte da população brasileira. Esse seu projeto, aliás, primeiro, parabéns pela aprovação do projeto. Seu projeto tem um caráter, sobretudo, educativo e esclarecedor, né? Qual é a ideia dessa campanha? Perfeito. Nós temos no Brasil ainda poucos dados científicos, acadêmicos, até mesmo dados oficiais, que apontem verdadeiramente o número real de mortes relacionados a obstruções das vias aéreas. Mas sabemos que é extremamente alto, especialmente naquela faixa etária que foi citada, e crianças, bebês, especialmente de 0 até 6 meses, e idosos, principalmente quando esses se encontram em sua residência, têm dificuldades muitas vezes de fazer suas atividades diárias e muitas vezes vivendo só, ele não consegue encontrar alguém que possa fazer esse processo de desobstrução das vias aéreas. Portanto, a gente apresentou uma proposta para viabilizar não somente campanhas publicitárias na TV, nos principais meios de comunicação, mas também que sejam fixados obrigatoriamente cartazes em locais onde haja o consumo de bebidas ou de alimentos, especialmente bares, restaurantes, em shopping centers ou locais públicos. E também esses cartazes deverão ser afixados no interior de escolas, faculdades, porque lá também apresenta muitas vezes bares ou restaurantes. E também nós temos casos relevantes de pessoas que nesses ambientes também sofrem com eventual obstrução da via aérea, principalmente ao consumir churrasco, carne, um pedaço de pão, ou mesmo com a própria saliva, as pessoas começam um processo de engasgo e não sabem como lidar para poder desobstruir essa via aérea. O senhor, na sua carreira, antes de estar aqui conosco na Câmara, o senhor foi policial militar, o senhor atuou nas ruas. Certamente o senhor vivenciou muitos casos desses. Vários casos. Eu já trabalhei na Polícia Militar há quase 22 anos, na Polícia Militar da Bahia, e durante a minha atividade profissional eu já não só observei, como também já tive acesso a relatórios de vários policiais militares indicando o atendimento de ocorrências onde ele precisou fazer a desobstrução de vias aéreas, principalmente de bebês, na fase de amamentação. Os bebês até 1 ano engasgam, em sua maioria, com o próprio leite materno. Leite materno, ou muitas vezes com algum alimento pastoso, muitas vezes. E esse projeto também, ele incentiva o ensino das técnicas de desobstrução das vias aéreas também para determinados profissionais. Por exemplo, garçons, garçonetes, chefes de cozinha. Então, essas pessoas que vão fazer não somente a aprontar esses alimentos, mas também no momento de servir esses alimentos. Então, a lei aquelas pede... pessoas que estão no primeiro contato da pessoa que se engasga, né? Exatamente. Então, o projeto de lei, ele faz com que haja uma sensibilização para que nos cursos de formação, para a preparação de profissionais, que não somente façam a preparação desses alimentos, mas também durante a sua própria atividade, o exercício da atividade, em se deparando com situações em que há necessidade de empregar técnicas para a desobstrução, ele esteja preparado, plenamente capacitado para assim o fazer.
de forma correta, adequada, conforme os manuais de orientação de primeiros socorros. Eu vi que também na proposta, quando a gente fala de bebê, também tem um cuidado com as mães, né? Para esse cuidado, esse pré-cuidado também ser passado na hora da... Exato. Do pré-parto. Nessa fase de lactação, especialmente, da própria amamentação e, obviamente, na preparação dos alimentos, além dos cuidados convencionais de como carregar, né, de como trocar uma fralda, ou seja, no pré-natal, atuar, né? Exatamente, além daquelas ações, aquelas atividades próprias de qualquer mãe, ela também aprende algumas técnicas de primeiros socorros, dentre elas a desobstrução da via aérea. Então, o projeto, ele inclusive está estimulando parcerias com CDL, né, a Câmara de Dirigentes Logistas, com sindicatos, com empresários, que queiram voluntariamente, inclusive, já iniciar o processo de afixação dos cartazes e também de treinamento das suas equipes. Ou seja, hoje o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados, seguiu para o Senado Federal, mas eu não preciso esperar que o Senado Federal faça a sua parte nas suas comissões temáticas para que a lei comece a pegar. Porque tem leis que pegam, tem outras leis que não pegam. Então a gente quer fazer, inclusive, um trabalho de sensibilização de toda a sociedade para que ela não aguarde o projeto de lei ir ao Senado, como já está, e seja aprovado. Mas entendendo a importância desse trabalho, nós já estamos começando a trabalhar com o empresário, com o público, para que ela entenda a importância de se ter não somente a capacitação de profissionais, mas que, por exemplo, você vai em um determinado restaurante, você recebe lá um prato, né, como é que chama? Bandeja. Sim. Assim, muitas empresas, muitos restaurantes colocam lá jogos, né, de diversão. Naquela toalha. Então, naquela toalhinha, então ela vai vir, a gente está estimulando isso. A gente vai começar a fazer parcerias com empresários, com instituições diversas, para que a gente consiga imprimir em uma escala uma quantidade de materiais informativos, ilustrativos, ensinando como você desobstruir a via aérea, as vias aéreas, tanto para bebês quanto para adultos, e naqueles casos em que você mesmo, estando sozinho em casa, você tem as suas vias aéreas obstruídas e você sozinho precisa adotar um procedimento para liberar essa via aérea. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Estamos sujeitos. Você pode estar sozinho em casa, pode não ter a presença de alguém que possa lhe fazer essa manobra. Então, nesse cartaz, ele também orienta como você, estando sozinho, utilizando uma cadeira, utilizando, enfim, objetos como uma mesa, você pode aplicar em si mesmo alguma das técnicas que facilitam essa desobstrução. Uma coisa que é importante, que eu vejo que o seu projeto também trata, é que as questões, às vezes, não só elas passam por esse pronto atendimento ali imediato, mas também não necessariamente a pessoa vem a óbito naquele momento. Se você não cuidar, essa coisa se prolonga, né? Recentemente, a gente teve a perda do ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, que ficou internado durante vários meses em decorrência de um engasgo e acabou falecendo por uma parada cardiorrespiratória. Mas toda a origem de todo o problema foi um engasgo em casa, né? Os procedimentos que são conhecidos para o desengasgo da desobstrução das vias aéreas, ele requer não somente a aplicação de uma técnica adequada, mas ela deve ser feita muito rápida. Quando você não age de uma maneira rápida e qualificada, quanto mais tempo a vítima ela permanece sem a respiração, ela começa a ter sequelas no cérebro e muitas delas são irreversíveis. Quando ela não mata, ela deixa sequelas muito graves. Você pode ter paralisia facial, você pode ter paralisia de membros ou de sentidos do corpo. Então, é uma situação extremamente grave. Como você disse no início, parece algo simples, parece algo banal, que acontece ou pode acontecer apenas com um ou outro, um desavisado, alguém que não tenha uma experiência ou que coma rápido demais, mas não é. Diariamente, você pode consultar aí nos principais buscadores na internet, quando você coloca lá pessoas que sofreram engasgo, você vai ver diversas idades, diversos tipos de pessoas em quaisquer locais do mundo que podem estar sofrendo com esse tipo de situação e precisa ter uma intervenção. Quem não lembra de Nair Belo, uma atriz global que se encontrava na época do Dia das Mães, se não me falha a memória, dentro de um salão de beleza. Ela teve
um engasgo, inicialmente, que evoluiu para a parada cardiorrespiratória e no salão inteiro, com muitas mulheres, nenhuma delas, isso as câmeras mostraram, nenhuma delas sabia adotar um procedimento para liberar essas vias aéreas. Então, quem sabe, se ela tivesse tido alguém de lá tivesse orientada, com alguma informação adequada, ela poderia, no mínimo, permitir que o serviço médico de urgência e emergência pudesse chegar no local e não encontrar um caso tão agravado como foi em função do retardo do atendimento. Tá bem. Deputado, a gente está caminhando para o final. Esse trabalho, o senhor destacou o trabalho da PM, é um trabalho que as PMs e os bombeiros nas ruas fazem muito, né? Demais, né? A PM, apesar de ser conhecida apenas pelo uso da força quando necessário e permitido por lei, ele também presta muito serviço assistencial. Então são diversas ocorrências no Brasil inteiro, onde o policial militar e também o bombeiro militar se depara com situações cotidianas, muitas vezes imprevistas, né? E ele tem que socorrer essa vítima. Mas os cursos de formação, tanto da Polícia Militar e especialmente do Bombeiro Militar, ele já traz isso no seu currículo de formação. Nós estamos também mantendo contato com os setores ligados à vigilância privada, né? Formam os seus profissionais de vigilância privada e eles todos, na sua maioria, trabalham em espaços públicos, em locais públicos e não dificilmente trabalham em locais próximos a restaurantes, bares. Então, esses profissionais, além dos policiais militares, dos bombeiros militares, dos profissionais que trabalham nos próprios ambientes onde são comercializados produtos, né, eles também podem colaborar no sentido de também auxiliar pessoas no momento de liberar as vias aéreas. Então, enfim, eu acho que essa é uma temática que não apenas importa para as forças de segurança, mas todo e qualquer ser humano, pai, especialmente, mãe, quem tem idosos em casa, quem tem crianças, deve aprender minimamente a utilizar essas técnicas, porque na sua casa, no seu trabalho, na hora do churrasco, na hora de uma festa, qualquer um de nós podemos ser acometidos por uma situação como essa e precisamos adotar o método adequado para salvar vidas. Muito obrigado, deputado Capitão Alden. Agradeço. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 1435 de 2023, este sobre o qual conversamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar essa entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.